educação, um pouco de aprendizado da minha parte, com aqueles que participam junto comigo, deste dia, deste momento, deste vídeo. Importante aqui, para mim, é quando eu paro muitas vezes a observar o nível de intelectual de muitos que hoje se encontra dentro da nossa sociedade, que me causa inveja realmente, porque eu me sinto até humilhado, abatido. Não dá para mim ter uma relação assim de dizer que eu possa chegar perto dessas pessoas e ter um diálogo realmente que eu possa aprender, pelo menos. Aí eu vejo que eu não vou conseguir aprender porque as pessoas estão além do meu conhecimento, ou seja, além dos meus níveis cultural, entendeu? Estão muito acima e isso me causa um constrangimento da minha parte, mas em tudo isso aí, há aqueles que realmente traz para nós aprendizados, e realmente aprendizados. Nos últimos anos nós aprendemos muito. Eu realmente, depois de 40 anos, eu aprendi em 4 anos, coisa que em 40 não aprendi. Tal o nível de intelectual daqueles que realmente comportam-se diante da nossa sociedade. Transmite realmente uma energia de realmente fé, de paz, de conhecimento. Eu em 40 anos aprendi muitas coisas que eu não tinha aprendido em 40 anos. Realmente, o nível, realmente até o nível realmente de fé, de religiosidade, ele está acima do normal. E isso traz para mim constrangimento. Me sinto até pequenino diante de tais situações e eu me vejo em condições de aprender com tais pessoas. A nível de tal que aqui eu aprendi ouvindo conversas, porque há uns 2012, 2013, não, voltando um pouquinho, deixa eu fazer um cálculo. Não foi 2012, 2013, foi 2002, 2001. Eu fiz um curso na prefeitura de São Paulo e esse curso era dirigido a professores e aos funcionários da área cultural, da cultura. E a cultura em si, não das escolas, melhor colocando. Vamos tirar um pouco a cultura, mas das escolas, direcionada ao pessoal que trabalha com alunos. E nesse curso eu participei, estava nas classes e não ouvi nada do que recentemente tinha, né? Quando foi anunciado que tinha esse curso na prefeitura de São Paulo que ensinava as pessoas a manusear, a produzir mamadeiras com aspecto de pênis e algumas coisas. E aí fazia-se gozações. E neste curso nada do que foi dito que a pessoa tinha feito o curso, tinha falado, eu não vi nada disso. Ao contrário de tudo aquilo que foi dito, se falou sobre o nível da cultura da Grécia na época, o perigo, vamos colocar, esclarecer aqui, o perigo da educação mal direcionada à criança, porque a Grécia antiga ela entrou em colapso quando, expressando, era cultuado o sexo na Grécia, e aí as mães tratavam seus filhos de forma que fossem preparadas para aquelas atitudes, para aquele tipo de adoração que era feita, tanto a mulher com os filhos e às vezes os pais com as filhas. E isto foi o colapso da Grécia nesta época, e ali foi dito a diferença entre o povo grego e o povo judaico, como eles direcionavam a educação da criança e o nível que é tratada e visualmente visto essa parte que competia a religiosidade. O judeu, ao contrário, ele não era como o grego que fazia aquelas atitudes com as crianças.
praticamente tirava a inocência da criança através de seus atos que cometiam com a criança, que não me compete falar aqui dentro do YouTube. Mas e o povo judaico faziam, e como é costume, dentro da própria religião judaica, fazer o caso da operação, que assim permite tirar a pele do prepúcio. Então, isto é feito de uma forma para a higiene do povo. E quanto à Grécia, ao contrário, o que surgiu na Grécia foi doenças para as filhas e doença para os garotos, por causa das coisas que não eram feitas devidamente. Até mesmo o caso do banho, de infecções das meninas, infecções dos garotos, doenças que eram transmissíveis. E isso trouxe um colapso para a sociedade, para a juventude da Grécia na época. Enquanto no povo judaico nunca se ouve falar, dentro das normas judaicas e do povo judaico, do povo semitas, doenças que sejam venéreas, que possam prejudicar toda uma geração. Nesse ponto existia uma grande diferença. E esse foi o ponto colocado dentro ali daquele curso. E a qual foi dito que deveríamos ter cuidado com as crianças nas escolas para evitar que houvesse alguma contaminação, principalmente quem trabalha na área de higiene das escolas, manter os banheiros limpos para que não tenha contaminação de alguma criança que tiver com a doença contaminar outra criança. E o caso de piolho, essas coisas, aí sempre as professoras procuravam ver para comunicar os pais para que tomassem providência. Mesmo doença de pele, alguma coisa, sempre as pessoas têm esse cuidado de observar para evitar que contamine todo o grupo. Então foi isso que foi tratado justamente naquele curso. E a pessoa trouxe totalmente diferente, levantou calúnias, mentiras, que não tinha nada a ver com aquele curso. Aquele curso que foi feito competia a isso, observar as crianças, cuidar das crianças e relacionando as duas culturas, e que no Brasil a gente teríamos que cuidar também das crianças para que não houvesse alastrar doenças como houve com a Covid. Então se prevê, né, impede-se que aconteça isso nas escolas com cuidado primário, que é o cuidado da infância, da criança, da juventude. Este foi o assunto. E ela levou o assunto de uma forma que eu mesmo, quando eu vi ela dizendo que eu participei deste grupo que ela estava, e ela falando isso, eu fiquei assustado, porque isso não ocorreu. Não ocorreu. E se ocorreu, ela não terminou o curso. Porque eu estava presente. Inclusive, eu nem fui buscar o diploma que a prefeitura cedeu. Eu marquei várias vezes, mas nunca fui buscar. Então, nesse ponto, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas falam coisas que não condizem com a realidade. Entendeu? E eu não queria fazer este curso. E uma das professoras e a diretora falou para mim, não, você tem que fazer, que isso vai ser benéfico para você mais tarde. E realmente foi benéfico para mim, ainda que eu não o utilize, que eu não participe dessa área da educação, mas me serviu para me ver realmente até que ponto as pessoas que se dizem religiosas têm o poder de mentir, de enganar, de trazer coisas que não condizem com aquilo que foi colocado em pauta. É aí que eu entro. Quando a pessoa, às vezes, chega a um ponto de dizer coisas que não condiz, porque eu já vi casos interessantes, pessoas que dizem que subiram num pé numa vara de goiaba, ou subiu no pé de goiaba para ver as varas nas goiabas, e subindo as mais altas varas, e lá ver Jesus sentada numa vara, viu Jesus. E são coisas que a gente fica assim estarrecido, porque como a pessoa sentou numa vara e viu Jesus? E tem pessoas que não gostam de sentar em vara, gostam de subir dentro num pé de coqueiro, no mais alto pé, sentar-se no pé de coqueiro e ir lá, pegar nos cocos que estão lá em cima, para descer os cocos. Depois, ali sentada, ela se delicia, refresca-se com a água do coqueiro. Mas tem pessoas que têm essa noção de viver, gosta de subir em árvore, gosta de ver Jesus nas árvores.
orar em pé, subir em árvore para orar na alta árvore, porque se sente superior às pessoas que passam embaixo das árvores, ela está lá no alto. Então ela se sente superior quando ela sobe em cima de uma árvore para ver Jesus, ou para fazer suas orações. E essas coisas realmente me causam muita tristeza, de ver que realmente as pessoas não se compadecem daqueles que passam lá embaixo. Às vezes a pessoa sobe em cima de uma árvore para cuspir nas pessoas que passam. E isso é uma coisa que realmente não traz nenhum proveito para ninguém na sociedade. Ao contrário, a pessoa se promove, sobe, se sente bem, e aí inventa coisas que nem existem. E a pessoa sonha dia e noite, ela vive num sonho, dentro de um sonho, com a ilusão de um sonho, agindo e vivendo uma realidade que não é a realidade em que o espaço lhe dá condições de viver na realidade em que estamos. Então a pessoa está numa realidade paralela, num mundo paralelo da sua realidade. E a pessoa vive tanto nessa realidade, nessa ilusão, que realmente a pessoa não sabe o que está vivendo ou aquilo que ela quer para a sua própria vida. Então vive a caluniar, vive a oprimir, vive a olhar as outras pessoas com seu olhar visualmente perdido no espaço em que ela habita. Tem pessoas que dizem que viram Jesus, mas eu aqui sempre estou aqui colocando nesses meus vídeos a que ponto nós estamos para entender o que realmente existe dentro da religião, que leva as pessoas nas religiões muitas vezes serem pessoas que não encontram-se consigo mesmo, não tem dentro de si, elas não estão satisfeitas, não são felizes, estão vazias. E para isso muitas vezes é necessário subir em árvores. E é preciso a pessoa entender que não se pode subir. Dentro das igrejas existem palavras às vezes que diz varão, varoa, varão, varoa. E realmente varal, eu entendo muito de varal, porque desde a minha infância eu via minha mãe estender roupas no varal e deixava estendido. E tem pessoas que estiram as roupas do varal e estendem suas roupas no varal. E muitas vezes ficam a despir-se por causa do varal. E assim as pessoas não se entendem naquilo que fala, não se entendem naquilo que quer passar para outra. Entendeu? E isso é triste quando uma pessoa se sente como superior, se sente que é ministra das letras canônicas, ministra do conhecimento da palavra, ministra. Também ministros assim, que são ministros conhecedores, e a gente fica até humilhado diante de tais conhecedores da palavra, pessoas que realmente conhecem lá o profundo do hebraico. Uma das coisas que eu quero aqui até deixar claro é que às vezes eu fico sem entender o que o português fala. E o português fala português, mas o que o português está falando? Quando o português expressa palavras, na língua portuguesa eu me refiro, quando o português fala palavras que às vezes eu fico, poxa, qual o sentido daquilo que ele está falando? É a mesma coisa, quando eu muitas das vezes, conversando com meu neto, ele diz, vou, eu vou para onde? Eu pergunto para ele, eu vou para onde? Eu não vou, eu vou ficar aqui contigo. Ele, mas eu vou sim, espera aí que eu vou chegar aí. E ele fica, espera aí que eu vou mijar. E depois eu vou lá. Mas esse é o problema da expressão da língua portuguesa. E assim como tem na língua portuguesa, tem na língua hebraica, qualquer outro idioma. Eu vou mijar. Já vou. O brasileiro já diz, já vou. Mas muitas vezes diz, eu vou mijar. Como meu neto diz, eu vou. Eu vou não. Eu falo, pai, fica aí que eu não vou. Eu vou ficar. Então, coisas que às vezes a palavra tem sentido duplo. A palavra tem sentido. Uma raiz tem uma árvore tem várias raízes. E as raízes, cada uma tem o seu nome, cada uma tem uma qualidade, ou melhor dizendo, tem as definições daquilo para que ela vai fazer, uma para sustentar, outra para absorver, e assim vai. Quando nós olhamos as pessoas que às vezes não têm raízes, porque quando uma árvore não tem raiz, ela quebra e cai, ou ela
terra quando molha demais, ela cai, ela não tem raiz profunda, não é uma mangueira em que aprofunda suas raízes e segura-se na terra. Mas tem pessoas que não são mangueira, pode ser goiabeira. Tem pessoas que é coqueiro. E ali só dá coco. Bananeira só dá cacho uma vez. E tem pessoas que são bananeiras, só produz uma vez, depois só corta e joga fora, porque não tem mais para produzir. É nesse sentido que eu quero trazer todo aquilo que eu falei até agora, é para dizer a você que muitas pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja, às vezes se colocando para ser pregadores, mestres ou diáconos, evangelistas, tais como são colocados, até mesmo das igrejas católicas, cada um tem sua função em todas. E muitas das vezes o diácono não sabe nem qual é a função dele. Nunca visitou, nunca foi na casa, não sabe quem passa fome, quem está necessitado. Não, mas não precisa, nós queremos só o dízimo. É esse sentido que eu trago quando, mais vezes, as pessoas querem se promover em cima do nome de Jesus. E não lembra que ele sofreu lá um crime, criminosamente o mataram, mas ninguém tem misericórdia dele, não. Usa o nome dele para tirar proveito, emocionar as pessoas se emocionarem e ele produzir o dinheiro. Mas as pessoas dizem, eu amo Jesus. Mas Jesus não ama não tem nem piedade do ato que ele, como é colocado, de ser crucificado, de ter morrido, inocente. Mas a sociedade o que aproveita este nome para tirar lucro. É sempre assim, não tem como fugir não. Tiradentes foi um caso semelhante. E quantos são mortos? E depois só fica só a fama. A fama vem depois que mataram. O Marte é sempre aquele que morre. Mas a fama dele fica, mas ninguém quer assumir a posição dele, mas quer tirar proveito após a morte do Marte. E ali vai tirar o lucro das atitudes, do ato, daquela situação que ele enfrentou. Mas sempre o Marte, mesmo que ele não morra, será sempre perseguido. Mesmo que ele não morra, será sempre oprimido. E há o fato, uma realidade dentro de todos os atos que se pratica, é a perseguição ao inocente. Eu quero fazer um convite a você para se inscrever no meu canal. Quando você ouvir um vídeo, eu gostaria que você me fizesse o favor. Se você não gostou, se você não gostou do conteúdo, você pode colocar sua crítica. Deixa aí nos comentários, você deixa sua crítica. Ou dê o seu like, ou inscreva-se no canal. O importante para mim é que você entenda até que ponto nós podemos compreender algo com clareza, ou até que ponto nós somos enganados. Porque o meu propósito nesse canal Sabedoria do Bode não é ofender a você que tem a sua religião, que tem os seus dogmas, que tem a sua forma de entender, de aprender, de compreender, de entender, de adorar, melhor colocando, o seu Deus ou a sua entidade que você diz que lhe serve. O que você tem que eu quero que você entenda é que há muitas coisas que nós precisamos compreender até onde realmente existe verdades, existe manipulação e existe enganos. Porque muitos anos eu venho pesquisando, fazendo pesquisas, e dentro das minhas pesquisas, dentro também do campo da religião, eu percebi muitas fraudes, muitas coisas que são manipulações da sociedade ou manipulação daquele inocente que está ali em busca de um conselho, de um conforto, de uma solução de um problema, às vezes até mais simples possível dentro da sua casa. Também muitas vezes somos conselheiros, ouvimos a pessoa, compreendemos o sentido da pessoa, as dificuldades dela para compreender, para ter paciência, e muitas das vezes nós damos a ela uma direção que ela possa levantar, ou compreender, entender aquilo que está vivendo.
E é preciso entender que nesse campo, é como um psiquiatra, um psicólogo, ou mesmo um médico, ele aconselha o paciente, direciona o paciente, ou dá uma orientação, o caminho que ela deve seguir. E o meu propósito justamente é esse, que você não seja enganado. É muito comum na área, principalmente a área de candomblé, espiritismo, qualquer essa área que é mais assim aberta, que não tem uma direção, não tem uma entidade que lhe dê apoio, e é mais popular. É a mesma coisa que você está no meio dos nativos do Amazonas, que eles têm a sua forma de adoração e são livres para a forma de adoração. Tem um pajé e aquela turma que lhe dá, coordena a forma correta de fazer ali o seu trabalho de acordo com aquilo que eles aprenderam com suas tradições. Em muitas dessas coisas existem certas manifestações que se dá ao psique de cada pessoa, e a pessoa ali é levada a sentir algumas emoções, algo lhe dá forças ali interior para que ele possa falar algumas coisas que lhe vem à mente, e ele ali expressa como fosse um rádio sendo usado, ele fosse, como dizer, um rádio que vai, um gravador que vai repetir palavras que assim ele acredita ou não acredita, ou a pessoa que está ouvindo acredita ser alguma coisa que parente ou amigo que seja lá. Mas o que eu quero trazer a você, que muitas coisas que acontecem são manipulação da pessoa que é, ou ali diz que é, a pessoa que recebe, ou que é direcionada, ou que é o profeta, que seja lá o que for. E aí a pessoa, algumas religiões dizem que é demônios, cada coisa tem o seu sentido. Mas eu vou muito mais além do que isso aí. Nesse ponto aí, eu posso dizer para você que tem coisas que são muito mais profundas e que nem tem a ver nada com o espírito. Mas as pessoas acreditam, e tudo bem, se você acredita, você tem a sua fé de crer, tudo bem. Mas existe algo muito mais profundo do que isso. É a mesma coisa do DNA em nosso corpo. Eu vou te dar um exemplo aqui do que eu estou falando a respeito do teu próprio organismo. Você tem a sua cabeça que ela não coordena o seu coração. O seu cérebro não consegue controlar o seu coração. O seu coração trabalha independente do seu cérebro. Mas se o coração parar, o cérebro. E esse coração trabalha independentemente dos seus rins. Os rins trabalham independente do coração, mas depende do coração porque bombeia-lhe o sangue. Como o estômago trabalha independente dos rins. O estômago faz a parte dele diferente dos rins. Cada um tem suas funções. E nisso que eu estou colocando, o seu braço, ele move independente dos seus rins, do seu coração, mas com as funções exercidas pelo cérebro fazendo a vontade funcionar. E através do cérebro, o seu coração sente, ele se contrai ou relaxa quando as emoções do seu cérebro estão ativas. Então, os seus hormônios trabalham independente dos seus rins, independente do seu estômago, independente do seu cérebro, independente do sangue que circula no seu corpo. Cada parte do seu corpo tem funções independentes. Então, você consegue levar o seu corpo, porque você tem o poder do seu cérebro sobre as pernas de mover ou não, mas você não tem sobre o seu coração, de fazer parar ou funcionar. Você teria que treinar muito para que você tenha todo o poder, toda a sabedoria para controlar todo o seu organismo, todos os seus músculos. Então é preciso um treinamento, algo muito profundo, para que você possa mover a orelha independente de tudo, independentemente você fazer a orelha mover, e tem pessoas que têm essas facilidades. É a mesma coisa a sua coluna. Você tem movimentos que você consegue fazer, tem movimentos que seu corpo não lhe permite fazer, seu organismo estão travados, e você quer fazer, mas ele não obedece. É este ponto que eu estou colocando. Nós temos no nosso corpo coisas que nós não controlamos, eles são totalmente independentes de nós. As nossas células são independentes também do nosso cérebro.
E quando nós dormimos, o nosso cérebro ele emite energia durante o corpo para saber onde está afetado, onde está, precisa de uma reforma. Então ele faz uma análise do próprio corpo e ali os órgãos vão trabalhando de acordo com a necessidade de cada um de nós. Complexo, mas tudo bem. Eu não quero entrar nesse assunto agora, mas que nós possamos mais tarde falar sobre isso. Que são funções que entram pela neurociência. E já é coisas que os nossos neurônios têm esse poder de fazer coisas que nós ainda não temos nenhuma ideia completa sobre toda a função do nosso cérebro durante a nossa vida neste corpo. Então é isso que eu quero falar a você. Que muitas das coisas que nós acreditamos, que nós pensamos ser, não é. Porque o nosso cérebro, ele tem um poder que, enquanto dormimos, ele faz coisas maravilhosas. Inclusive, deixa você tão relaxado que você passa a sonhar e leva você a fluir pensamentos que você vai ao relento viajando por vários espaços. E aí é que você tem que entender até onde as energias que emanam do seu cérebro a sua consciência acompanha. Se é para baixo ou para cima, mas ela tem as suas funções. E é isso que eu quero falar a você. Quando a sua consciência ela está ligada ao inconsciente, pode-se produzir coisas que as pessoas não têm ideia. E aí onde vem muitos atos que chamam de magia, tem atos que chamam de o que quiser chamar, mas são funções, são energia desprendida pelo próprio organismo, que é o nosso próprio cérebro. E ali a pessoa desperta sendo o que ela quer despertar. Para isso que eu estou dizendo a você, que essas entidades que às vezes você acredita ser, pode apenas ser alguma influência psicológica. E pode ser apenas o entrelaçamento de energias da própria mente. Entrelaçamento mentais. São outra situação, são outros casos, outras coisas que se pode deixar para frente. E à frente nós iremos ver sobre este assunto que eu estou falando aqui, entrelaçamento mentais. Ou seja, as pessoas dizem transmissão de pensamento. Uma coisa, eu só quero entrar nesse assunto agora de pensamento. Eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, já que estou aqui sempre mostrando partes, as falhas que existem em certas escrituras, em certos livros que trazem, e outros livros mostram de outro lado, traz aqui, e imensa lá, e você vai juntando as coisas e vai vendo que tem pessoas que estão te enganando. No eixo da religião, pessoas te enganando e se aproveitando da tua inocência. Por exemplo, eu vou citar aqui, não vou citar casos que eu presenciei dentro das organizações, porque isso não me interessa. Para nós não interessa. É chocante, mas é uma realidade. Para mim interessa trazer você conhecer as coisas que você não conhece, que é de sua natureza e que compete a você saber do que você é capaz, do que você não é capaz. Esse é o meu método e a minha forma de trazer a você conhecimentos que você desconhece. Mas eu tenho que mover essa parte da sua fé, da sua crença, que você acredita ser daquela forma, para que você desperte em você mesmo coisas que você não tinha enxergado, não tinha percebido. Mas eu vou trazer aqui apenas trazer aqui o início do cordão. Quando você, ou qualquer pessoa, conhece uma jovem e começa a pensar só naquela jovem, e ao primeiro olhar dos dois, você sente uma afinidade por ela. E ela automaticamente sente afinidade por você. Nesse entrelaçamento de olhar, ali há uma chama de química. Há uma química. Um sente, o outro sente. Foram atraídos. E essa atração é feita pela mente. E ali se conhecem e aí começam a trocar entendimentos, conhecimentos. Ou seja, emoções. E aí vê se são compatíveis. Muitas vezes vão muito além, muitas vezes só no primeiro encontro, depois já não tem mais, aí depois, muitas vezes no primeiro encontro, ou no segundo, ou no terceiro, há rejeição e separa. Esse é o primeiro, é o início para se dar o nó. Mas muitas vezes, o rapaz olha para a jovem se sente repugnado, não gosta, sente mal, não tem, sente um mal-estar,
Mas o que é que está acontecendo comigo? Mas você não conhece o rapaz, mas ele te traz um mal-estar. O olhar dele, o aspecto dele, a forma dele, o mandar dele, tudo te traz temor dentro de você. Mas o que é que tem nele que eu não consigo enxergar? Você pensa, mas que me traz essa repulsa? É estes sentimentos que você tem dentro de você que você não consegue e não move e nem utiliza dele para um benefício seu ou um bem melhor. E isso é aquilo que nós dizemos hipnose. Ou hipnose, você sente atração, é a lei da atração. A hipnose nada mais é, nada menos do que quando a pessoa confia na outra e plenamente permite que a outra pessoa lhe dê sugestão. E pela sugestão a pessoa assume por alguns momentos aquela atitude. São entrelaçamento da consciência ou da mente. E nesse ponto que eu quero chegar é que as pessoas muitas vezes não entendem isso. Quando eu era pirralho, pequenininho, 6 anos, 7 anos, eu ouvia muitas vezes as vizinhas, as pessoas falando, eu vou me benzer, vou na casa de uma fulana benzer que eu estou com espinha caída. Não, eu vou, não dá. Eu sempre ouvia estas coisas quando na minha infância. E eu prestava atenção, mas tinha uma... Eu realmente estava na casa da pessoa nesse dia. Eu era pequeno e a pessoa lá foi se benzer. Ela disse, olha, eu estou me sentindo mal, e isso e aquilo, mas... Aí ali conversando, a mulher fazendo pergunta para aquela jovem lá, ela disse, mas seu fulano me olhou e isso aqui me chamou de bonita, passou a mão em mim de lá para cá, eu comecei a me sentir mal, não consigo levantar da cama, estou me passando mal, e aquela mulher pegou uns galhos lá, benzeu ela todinha. E ali a mulher saiu inteirinha. Depois a mulher disse que estava boa. E aquilo me deixou anos e anos pensando, analisando, estudando todas as... Estudei. Fui para psicologia. Aí fui ver psiquiatria. E fui vendo cada coisa dentro dos seus detalhes. E ali também foi olhar, observar sobre hipnose. Então, entender o que funciona. E aí é onde está o princípio. É necessário as pessoas compreenderem que tudo tem ponto de parada, ponto de partida. A nossa consciência, o nosso... voltando um pouquinho só. Quando Jesus disse assim, que está escrito, né? Voltando lá, que não deseje mal para o teu próximo. Foi essa parte, pelo menos, consciência foi que ele sempre agia de falar o melhor. Não guarde mágoa no teu coração. Não cobice a mulher do próximo. E nisto todo aí, influi a nossa mente, a nossa consciência, os nossos desejos que excedem a nossa própria consciência e emana sinais como um rádio ou como um aparelho, vamos colocar aqui, como um metal radiativo e afeta a outra pessoa. Nós podemos produzir sentimentos e tais sentimentos produzem energias negativas e produz um mal a outra pessoa. Vou exemplo ao ímã. Você tem um ímã, ele tem um lado bom e um lado mau. Se você virar um lado bom, os dois polos iguais, eles se repelem. Dois polos diferentes se atraem. Então, nesse ponto, é que eu quero trazer a você que nós temos esta graça dentro de nosso próprio corpo e que não sabemos usar isso que está dentro do nosso próprio organismo. A consciência dos dois seres. E na consciência dos dois seres, os seres que está dentro de nós, que são realmente energias que podem ser energias produzidas para o bem e podem ser energias produzidas para o mal. Você pode estar de acordo com a energia daquela pessoa ou pode estar contra a energia daquela pessoa. A afinidade só se dá quando as pessoas realmente têm a afinidade uma pela outra. Eu vou contar uma experiência que eu fiz e pratiquei essa experiência dentro de uma condução. Eu estava numa condução e entrou uma jovem senhora muito bonita realmente, o aspecto dela, a formação dela, uma pessoa, um tipo diferente das pessoas que nós estamos, das belezas que nós estamos acostumados a ver no dia a dia.
E aquela pessoa tem a pele dela diferente, a forma de olhar dela, todo o conjunto completamente diferente. Como você vê uma rosa, no meio de várias rosas, com aquele aspecto bem despontando bem a beleza de si, da beleza da rosa. E aquela senhora, dentro de tantas belezas que eu já vi, de tantas jovens, tudo, aquela senhora, jovem senhora, muito bela, estava ali na minha frente olhando. Ela sentou na condução, olhando para a frente, tranquilamente, e eu sentado no meu lugar, olhei e pensei comigo, muito bonita. Pensando, coração me achando realmente uma coisa, pensando da forma, sem maldade, sem cobiça, sem nada, deliciando de ver a beleza daquela pessoa, a simplicidade, uma forma diferente. E eu fiquei ali, pasmo com aquilo. E até dentro de mim, eu como se dentro do sorriso, eu pensando em coisa diferente. Aí, como se fosse algo, eu não entendi, na maneira, assim, foi imediato. Não foi uma coisa assim, demorou algum. Não, quando eu pensei na hora sobre a beleza dela, a forma dela, ela estava na minha frente. Ela virou e olhou diretamente para mim. Olhou no olho. E como se ela estivesse dizendo dentro de si, dizendo, eu estou vendo o que você está fazendo. E eu fiquei olhando para ela assim, ela olhando para mim, mas sem perceber que ela não transmitiu nenhum sentimento, nada que fosse estranho, que não gostou. Simplesmente ela olhou e com um leve sorriso, ela olhou para frente e continuou. Eu fiquei ainda mais pasmo com aquilo. Eu falei, como assim? Como se ela tivesse entendido, agradecendo por ter pensado daquela forma e olhado para ela e fiquei assim, como pode uma pessoa ter percebido aquela atitude? E não foi uma atitude, foi uma coisa simples. É como se você estivesse assim vendo, chegar num palco, ver um show, e você se alegrar com aquele show, você se vê aquela beleza, você sai dali. Foi a mesma situação naquele momento, que quando ela olhou, que eu olhei daquela forma, é como se estivesse agradecendo. Eu falei, como assim? E desci do ônibus assim, com aquela alegria dentro de mim. Falei, como é que pode? Eu tentando entender aquela situação, e passei isso. Aconteceu faz uns 8 anos, mais ou menos. E eu sempre tentando, como aquela pessoa teve, imediatamente ela percebeu. Como se ela tivesse também entrelaçado os mesmos sentimentos. Então são essas coisas que eu digo para você. São experiências que eu fiz, que participei, que convivi. Como também muitas das vezes eu ver uma pessoa e olhar para a pessoa e achar estranho aquela pessoa, a pessoa olhar com um olhar feio, falei, que estranho. Mas sempre fiz as minhas experiências, ensinei muita gente a fazer essas experiências, porque realmente isso traz, até mesmo quando uma jovem se agrada com um jovem. Ela olha o primeiro olho, o olho, mesmo que ele não queira, ele olha. E mesmo que ele esteja com a esposa dele, ele ama a esposa, mas aquela atração existe, porque é uma coisa mental. Atração mental, uma atração que, como se dissesse assim, apresentando a outra pessoa algo que a pessoa se sente bem e se sente alegre com aquela situação. E também muitas vezes a repulsa existe quando a pessoa emana um sentimento diferente. Então são essas coisas que eu quero trazer para você. Quando aquela mulher foi lá buscar a oração na casa daquela senhora, que eu estava lá eu observando isso, eu fiquei sempre entendendo o que significava isso. Vi aquela mulher fazer aquele negócio de a folha murchar e secar, eu fiquei estranho. E depois, com os anos, eu fui estudando isso aí, percebendo essas coisas, e entendi todo o significado das coisas que ali ocorrem. E as pessoas dizem que são magia, são isso, não sei o que é Deus, não sei o que. Tem nada a ver muitas vezes da própria pessoa. Isso eu faço experiências ainda hoje. Eu gosto muito das formas que os orientais, como China, Japão, Índia, algumas coisas eles tratam, não digo toda a religiosidade deles, mas essa parte das energias, alguns estudam, e eles têm o conhecimento, não tão profundo, mas eles têm os conhecimentos daquilo que existe no ser humano, e eles passam de um para o outro, ensinam um para o outro, falar, e às vezes até exageram na forma, como o caso do que eles usam, ver os animais de forma até muito estranha, mas faz parte também do engano que penetra através de certos conhecimentos que as pessoas passam a temer. E aí muitas vezes passam a adorar, fazer aquilo de adoração. E esses são os atos que existem.
Já a medicina da China, que ainda hoje pratica, que é o caso, muitos casos que existe, do Yin e acupuntura, e muitas dessas coisas você percebe que funciona. E são coisas que estão dentro do que dá no campo energético do próprio homem, dentro da própria formação humana. É a mesma coisa dos metais, a mesma coisa das pedras. As pessoas, mas não, tudo é energia. Não é você crer ou não crer, é a forma que é usada aquilo para que aquilo aconteça. É uma outra coisa que eu vou colocar aqui simples, que as pessoas muitas vezes não acreditam. E eu vi com meus olhos, participei com muitas experiências que as pessoas ficam, como assim? E sabendo já foi dito que não era nada com relação à religião, nada tinha a ver. É o caso, um senhor estava querendo, vou contar o caso lá no Nordeste. Então, eu tinha umas terras lá, e um amigo queria saber onde tinha água. Falei, como assim? Mas você descobriu água, rapaz? Não, tem água, descobre aqui, a gente vai descobrir onde tem água aqui. Olha, tudo seco, totalmente seco. Sem chover, um bocado de tempo, pegou uma varinha, segurou a varinha, saiu andando com a varinha começou a balançar. Tem água. E ali ele procurou, encontrou água realmente. Aí, olha, o problema que existe no corpo humano, nós somos energia, nós somos dotados das mesmas energias que existem no universo. Se você souber utilizar essas energias que o seu corpo tem, você consegue produzir efeitos bons para aquilo que você deseja, sabendo usá-la. É esse ponto que eu quero trazer a você, para que você conheça que não existe nada estranho no planeta que nós estamos. Nada que existe é estranho para nós.